Olá de novo, minhas amigas, meus amigos e vocês todos que se interessam por aqueles saberes milenares que o nosso mundo tão impensadamente despreza e pisoteia. Sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos a este Alô Katiô, um canal voltado para quem deseja se aprofundar nos mistérios ocultos ou submersos, das lendas sagradas, dos mitos, das escrituras de todos os tempos e todos os povos, ou seja, destinado a quem deseja se aprofundar em si mesmo. A base fundamental dos estudos desse canal é este livro aqui, A Mensagem Reencontrada. Aqui. A Mensagem Reencontrada ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus. Esse é basicamente um canal de estudos, então, né? Esse livro foi escrito pelo pintor, pelo poeta, pelo alquimista francês do século XX, Louis Katiô. É uma obra sapiencial, no sentido mais autêntico dessa palavra, e, portanto, também um texto oracular. Pode ser consultado ao acaso, abrindo as páginas com uma espátula, por exemplo, né? Então, aqui abro, encontro um versículo, né? Assim, ao acaso, né? Coisa que é um hábito milenar com esse tipo de livros, né? E aí recebemos uma resposta, uma orientação, pouco a pouco, uma instrução profunda. Mas antes de continuar, eu vou pedir licença para um pequeno resumo histórico. Eu quero falar do livro, porque o que esse livro fez, fundamentalmente, foi reatar, religar, né? Um elo partido, o elo da filosofia hermética, ou arte da alquimia, ou ciência divina, ou arte real, ou grande obra. O nome é o que menos importa. Mas esse saber, esta ciência, esta arte, tinha perdido o seu último representante em 1666, quando Thomas Vogel, que assinava como Eugène Filaletel, saiu desse mundo. E, devido a isso, a partir do aparecimento dessa obra, ainda parcial, em 1946, inicialmente 2 irmãos belgas, que eram pesquisadores dos antigos saberes, Charles e Emmanuel Dagevos, conheceram e se aproximaram de Louis Katiô e do livro. E foi o impulso inicial, ainda modesto, né, de uma onda de conhecimento que pouco a pouco se expandiu, chegando inclusive ao Brasil e a muitos outros lugares. E com o estímulo do Katiô e depois dos irmãos Dagevos, começaram a se formar, a princípio na Bélgica, depois na Espanha, na França, na Itália, enfim, grupos de leitores, grupos de estudiosos da mensagem encontrada e, portanto, da mais que milenar tradição hermética. E essas pessoas começaram, aos poucos, a recuperar e a estudar as escrituras e as obras antigas, digamos assim, que são da mesma família da mensagem reencontrada. Com o tempo, esses estudiosos se tornaram buscadores de Deus, isto é, leitores e pesquisadores que, ao longo de anos de trabalhos, vão constatar documentalmente, comparativamente, que o que se encontra neste livro aqui, né, é exatamente a mesma coisa que se encontra nos demais textos revelados da história humana e nas heranças dos antigos profetas, dos poetas sábios e também das mitologias tradicionais. A mesopotâmica,
a céltica ou nórdica, a egípcia e a mais famosa delas, evidentemente, a grega ou greco-romana. E esse vai ser o nosso tema hoje. Uma apresentação ou introdução à mitologia grega, conforme os parâmetros da antiga filosofia hermética. Nós vamos ver que vai ser um pouco diferente do que se costuma ouvir por aí. Agora, qual seria a relação entre a mensagem encontrada e a mitologia grega? Bom, os leitores, os buscadores, os pesquisadores desse livro foram estudar grego, foram estudar latim, foram estudar hebraico, para ler os antigos comentários, não as interpretações modernas. Os escritos originais eles queriam ler. E começaram a divulgar em livros, em revistas, o resultado desses estudos, dessas traduções, revelando relações com versículos do livro e evidenciando que uma certa sabedoria sempre se manifestou e sempre afirmou em idiomas e em épocas diferentes, com roupagens variadas, exatamente a mesma coisa. Na Bélgica, por exemplo, surgiu a revista Le Fil d'Ariane, Écriture et Tradition, isto é, o Fio de Ariana, Escritura e Tradição, que é um nome que já remete para a mitologia grega, porque Ariana, ou Ariadne, como ela é mais comumente chamada em português, é a princesa de Creta, filha do rei Minos e da rainha Pasífae, que se apaixona pelo herói Teseu e fornece a ele o famoso fio com o qual o herói consegue entrar no labirinto para vencer o terrível monstro, o Minotauro, e depois sair de lá. E essa imagem traduz bem a intenção da revista, que é nos fornecer um fio para escapar do labirinto, que não está fora, mas dentro de nós. Eu vou voltar a isso no final desse vídeo, porque vai acontecer uma palestra em São Paulo sobre o mito do Minotauro. Eu vou detalhar isso mais no final do vídeo, mas é muito fascinante, muito interessante. É mitologia grega também. Bom, antes eu quero me lembrar que o destino final de Ariadne ou Ariana é maravilhoso. Ela se torna a esposa do deus Dioniso, descrita como a loira Ariadne, por Hesíodo, na Teogonia. E o nome dela significa a mais pura. E isso aqui é digamos assim, um parênteses de natureza pessoal, porque eu sou apaixonado pelos mitos gregos desde a infância. E, inclusive, eu tenho uma dívida de gratidão com Monteiro Lobato, ilustre divulgador da mitologia e da fábula para as crianças brasileiras, que eu recomendo a todos os pais que apresentem para os seus filhos. Mas vamos voltar para o nosso tema. O que eu quero notar nesse preâmbulo, nesse primeiro vídeo dessa série dedicada à mitologia, é que uma revista dedicada à mensagem reencontrada e às suas conexões com as antigas escolas de sabedoria, com a alquimia, com a cabala, enfim, com a tradição hermética, essa revista foi batizada com um nome que reporta a mitologia grega. Então tem uma relação. E por quê? Que relação é essa? Porque aquela mitologia afirma, debaixo do véu das suas fábulas, dos seus personagens, os mesmos mistérios da cabala, das escolas iniciáticas, do cristianismo esotérico, e é isso que nós vamos ver daqui a pouco aqui, com um pouco mais de detalhes. E a outra revista que surgiu na Espanha é essa aqui, La Puerta
retorno a las fuentes tradicionales, ou a porta, retorno às fontes tradicionais, que está mais ao alcance da nossa compreensão, né? O espanhol é um idioma mais fácil de entender para quem fala português. E esse número, por exemplo, está dedicado à mitologia oculta. Está vendo o título? Mitologia oculta. Né? Tem aqui uma imagem, é um número todo dedicado à mitologia oculta. Né? Porque, assim como o Le Fil d'Ariane, La Puerta fala principalmente da mensagem encontrada e, portanto, das tradições antigas, da tradição egípcia, da sabedoria cabalística, do conhecimento dos maçons, do cristianismo hermético e muitas vezes fala de mitologia grega. Então, hoje, nós vamos acompanhar um dos autores publicados por essas duas revistas, que é o helenista e latinista holandês Hans van Castel, grande estudioso da mensagem reencontrada, autor de livros importantes sobre a tradição greco-latina. Por exemplo, Questions homériques, né, questões homéricas, ou Le Temple de Virgílio, o Templo de Virgílio. Ele faz um estudo da Basílica Pitagórica que existe na Porta Maggiore em Roma e vai defender que aquela basílica, as imagens que estão naquela basílica, tem muita relação com a obra de Virgílio, com a Eneida, né? E ele também falou de cabala hebraica, de cristianismo antigo, dos alquimistas Michael Mayer e Raimundo Lull, além de ser professor de latim, de grego e de história da antiguidade. Ou seja, é um cara que tem as credenciais, né, para falar da mitologia grega. E ele publicou um texto, né, que foi reproduzido aqui na mitologia oculta, que é dedicado, aliás, é chamado, a Introdução à Mitologia. E é dedicado, aí sim, é dedicado especialmente aos jovens. Mas eu acho que também os mais velhos, como eu, vão gostar. Esse texto aqui é o nosso guia nessa série de vídeos, né? Porque é muito bom, né? Na abertura, logo no início, o Hans van Castel vai citar um famoso general, historiador e também filósofo de Atenas, chamado Xenofonte. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de Xenofonte. Ele viveu há mais ou menos 2.400 anos, entre 430 e 354 a.C., e foi discípulo de Sócrates, que é talvez o mais famoso de todos os filósofos gregos, junto com Platão. Bom, Hans van Castel conta que Xenofonte escreveu uma obra chamada Memorabilia, ou Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Como o nome indica, é um texto de memórias, de lembranças, né? Ele registrou as lembranças do seu mestre. E, numa certa altura, diz o Castel, Xenofonte descreve o diálogo entre Sócrates e um jovem chamado Aristippos. E, para incentivar esse Aristippos a adotar o caminho da virtude, o caminho da sabedoria, Sócrates conta uma fábula que ele, Sócrates, teria ouvido de um outro sábio chamado Pródico de Céus, outro filósofo contemporâneo de Sócrates, né? Então, essa fábula contada por Sócrates é o famoso mito de Heracles,
ou Hércules, como é mais conhecido esse herói aqui entre nós, Hércules na encruzilhada dos caminhos. Nós vamos acompanhar um pouco do texto do próprio Xenofonte, apresentado pelo Hans Van Castel. Então, abre aspas, é Xenofonte quem está falando. Segundo este relato, Heracles chegava ao fim da infância e ao começo da adolescência, uma idade na qual, finalmente, os jovens tornam-se independentes e manifestam a futura orientação de suas vidas, seguindo o caminho da virtude ou do vício. Afastou-se para um lugar tranquilo e se sentou, duvidando sobre o caminho a seguir. Então, apareceram-lhe duas majestosas mulheres. Fecha aspas. E na sequência, o Hans Van Castel resume a continuação da história, porque as duas mulheres são deusas. E a que se dirige antes, em primeiro lugar, a Hércules, representa o vício. E ela tenta convencer o jovem herói a que a acompanhe por aquilo que ela chama de o caminho mais agradável e fácil. É a via da esquerda, ou sinistra. Via da esquerda. No vídeo de vocês, né, a minha esquerda parece a direita, a inversão que ele faz gravando. Mas é a via da esquerda, a via sinistra. Né? Mas a outra mulher, a virtude, toma a palavra, né? E ela propõe outra coisa, que é de converter aquele adolescente, abre aspas, num excelente artista de obras belas e veneráveis. Esta é a via da direita, ou a via destra. E começa uma discussão entre as duas mulheres, e a virtude acusa a rival de falsidade, dizendo que o caminho dela conduz no final a uma humilhante derrota. E quanto à reta via, certamente, ela diz, é longa e difícil, mas no final permite, abre aspas, possuir a maior das felicidades. Então, o Castel apresenta a conclusão que o Xenofonte põe na boca de Sócrates. Vamos abrir aspas de novo e ouçamos esse famoso filósofo que diz o seguinte: eis como, mais ou menos, pródigo expunha a educação de Hércules mediante a virtude. Sem dúvida, tinha adornado seus pensamentos com palavras bem mais magníficas que as que estou usando agora. Vale a pena, Aristippos, que as guardes de memória e apliques teus esforços em regrar a conduta que terás durante o resto da tua vida. Fecha aspas. Bom, a essa altura, o Hans Van Castel diz que esse relato reúne todas as características fundamentais de um mito, que são 4. Primeira, o mito é tradicional. Segunda, é antes de tudo oral. Terceira, muito interessante, o mito tem um caráter ambíguo ou equívoco. E quarta, fundamental, o mito contém um ensinamento hermético ou alquímico. E na sequência desse vídeo, dos vídeos que vão ser colocados aqui no canal, para formar a série
Introdução à Mitologia, nós vamos seguir os comentários desse dedicado pesquisador holandês, aliás, flamenco, desenvolvendo com ele, e separadamente, em cada vídeo, um desses aspectos do mito que, por outro lado, estão ligados, estão conectados. E antes de terminar esse vídeo, bom, primeiro quero convidar vocês a seguirem os outros, vão ser postados aqui logo, nos próximos dias, né? Antes de terminar esse vídeo, eu queria estabelecer uma ponte com os ensinamentos da mensagem reencontrada, e especialmente com o que diz o versículo 17 do livro 3. Então, vocês me permitam, eu vou consultar o livro, vou chegar no livro 3, no versículo 17, onde se lê o seguinte: a verdade se oculta sob o véu das fábulas e parábolas. É preciso um espírito muito reto e muito penetrante para descobri-la, como é preciso um olho muito exercitado para reconhecer o diamante sob o envoltório que o protege. Então, eu convido vocês a seguirem, a acompanharem essa série de vídeos que, como eu disse, vão ser disponibilizados no canal, para virem exercitar esse olho e para reconhecer de que diamante e de que envoltório este livro de sabedoria, esse livro sábio, está falando. Mas existe uma outra razão para dedicar essa série à mitologia nesse momento, que é a seguinte: daqui a poucos dias, no final deste mês em que estamos gravando isso, no final de maio de 2024, o historiador e escritor catalão Pere Sánchez Ferrer, que foi o pioneiro, o introdutor da mensagem reencontrada no Brasil em 2005. Aqui eu tenho uma antiga edição da mensagem reencontrada, foi o Pere que trouxe para o Brasil, né? O Pere vai estar em São Paulo por uma série de palestras gratuitas e também por uma leitura dirigida do livro, também de graça. E essas palestras, por coincidência, têm todas elas relação com a mitologia grega ou com seus desdobramentos latinos, romanos. Então, no dia 29 de maio, quarta-feira, véspera do feriado de Corpus Christi, o professor Pere vai falar do mito do Minotauro, às 7 horas da noite, na livraria 97, que fica na rua França Pinto, 97. Na quinta-feira, 30 de maio, que é o dia do feriado, dia de Corpus Christi, às 5 horas da tarde, o Pere vai conduzir uma leitura online da mensagem reencontrada. Quem quiser participar, pode me enviar um pedido aqui nos comentários do vídeo e eu repasso a vocês o link de participação. Na sexta-feira, 31 de maio, 7 horas da noite, o professor vai apresentar um dos maiores sábios da antiguidade, um homem cujo nome significa o profeta de Apolo, o profeta Pítio. A palestra se chama Pitágoras e o Pitagorismo. Isso vai acontecer no Instituto Verti, que fica na Rua Ásia, 49, perto de Pinheiros e do final da Avenida Sumaré.
E, por fim, no sábado, dia 1º de junho, às 10h30 da manhã, o Pere estará na Biblioteca Pública Alceu de Amoroso Lima, lá na esquina das ruas Henrique Schaumann e Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, para falar da sabedoria oculta na Divina Comédia. E, como se sabe, o guia de Dante Alighieri, na Divina Comédia, é um dos grandes iluminados do mundo antigo, o imenso poeta Públio Virgílio Maro, autor da Eneida, que a Idade Média inteira venerou como profeta. E tudo isso é de graça. Né? Chegar lá ou me inscrever para participar da leitura online. Então, que esta série possa ajudar a divulgar esses encontros e, ao mesmo tempo, aproximar e apaixonar as almas sensíveis com a mitologia grega e a mensagem reencontrada, pois é o mesmo mistério que se apresenta em ambas. Nós seguimos agora para o segundo vídeo, que vai detalhar as fontes desse antiquíssimo parentesco. Fiquem com Deus e até o próximo episódio aqui no canal Alô Catio.